Vou organizar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia a todos e principalmente ao pessoal que está chegando aqui no YouTube. Se estiver chegando de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de live aqui do G365. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o like e também realmente se inscrever no canal. E aí, já se inscreveu no canal? Já está inscrito? Se não, clique nesse botãozinho. E também acione as notificações para você estar recebendo aí as nossas notificações. Hoje é um tema muito bacana também. Todo dia é um tema muito bacana. Então, a gente já começa com isso, né? São temas realmente relevantes para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas importantes: medo e coragem. Medo e coragem. Quem que não tem medo, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem mais medo do que coragem, né? Mas você sabe que o medo, ele é o equilíbrio da coragem, né? Vocês já perceberam isso? E não existe a coragem sem o medo? Alguém concorda com isso? A pessoa pode ser a mais corajosa. Pode ser a pessoa que, cara, bater no peito. Não, eu sou corajoso, eu enfrento arma, eu enfrento qualquer coisa, eu enfrento qualquer situação. Enfrenta. Ótimo. Mas você pode ter certeza que o medo ele vai estar lá para ser o equilíbrio, para ser a ponderação. Mas tem gente que realmente faz o contrário, né? Ele guarda a coragem na mala e vive somente do medo. Medo de se expor, medo de... Tem gente que tem medo de ir para o trabalho, já vai com medo. Nossa, chegar lá, será que eu vou ser bem recebido? Ah, nossa, eu vou chegar lá e vou ter que trabalhar, e tal, será que o meu chefe não vai me perturbar hoje? Né? Será que eu vou dar conta? Aí começa, será que eu vou dar conta de fazer as minhas funções? Ou às vezes um empresário já vive com medo ali de chegar no final do mês e não ter condição de cumprir com as suas obrigações, chegar no momento de ter que captar mais clientes ou ter mais necessidade na empresa, ter medo de ir atrás, não estar preparado. Agora, como você realmente elimina, né, essa coisa de ter esse tipo de medo impregnado? Você não vai deixar de ter ele, você vai eliminar ele na realidade, né? Você pelo menos vai amenizar ele. E você nunca consegue eliminar o medo, tá? Se as pessoas falarem assim, eu não tenho medo, eu consigo eliminar o medo, e vou em frente e tal. Cara, usa o medo como combustível, como equilíbrio. Aprenda a usar ele. Quando você aprende a usar essa palavra e esse sentimento que você tem, que é um sentimento do medo, ele vai te dar equilíbrio. E quando você age com coragem, não quer dizer que você não vai ter um medinho ali de vez em quando para poder parar ali. Opa, peraí, até aqui, beleza, já estou indo bem e tal. E aí? O medo, ele pode realmente te ajudar a você ter um certo equilíbrio em muitas ações que você for fazer. E a coragem, ela é importante para você caminhar, para você vencer e ser próspero, mas você precisa saber até onde você pode ir. Eu não tenho limite, eu sou muito corajoso, eu sou empreendedor, então eu não deixo de fazer as coisas. E mesmo você sendo corajoso, sendo empreendedor, investidor e tudo mais, tem certos momentos que você tem que ter aquele medinho dentro e falar assim, opa, peraí, deixa eu dar uma analisada aqui, deixa eu ser mais analítico, usar um pouco a razão, para verificar se a ousadia que eu estou tendo agora ela vai ser realmente
boa, ela vai me dar bons frutos. Vou dar um exemplo seguinte. É bom sempre a gente contar histórias, né? E hoje eu vou contar história, mas não vou contar uma história, eu vou relembrar histórias aí que existem. E se eu for contar ela, ela fica aí um dia todo. Todos aqui conhecem a história de Aquiles, né? Conhece? Semideus, né? O cara que era, vencia todas as batalhas e tal. Vocês sabem por que que existe a frase calcanhar de Aquiles? Vocês sabem? Quem sabe aqui, levanta a mão. Aí eu vou falar e vou ver se realmente sabem, né? E você sabe que Aquiles é um fruto de uma mulher com um deus, né? Isso conta a história. Então, ele nasceu semideus. E quando ele nasceu, ele tinha que ser banhado em um rio para poder realmente ter toda aquela proteção, aquela capa, né? Ser invencível. E quando a mãe dele foi banhar ele no rio, ela banhou ele no rio para ele ter proteção, né? Ela segurou no calcanhar dele, num dos pés, né? E mergulhou ele no rio. E tirou ele novamente. Só que ela esqueceu de fazer uma coisa muito importante, virar ele e banhar ele novamente, né? Para que aquele lugar do calcanhar aonde ela segurou ficasse também protegido. E vocês sabem como Aquiles morreu? Ele morreu numa guerra, né? Vocês sabem? Ele morreu com uma flecha no calcanhar. Olha para vocês entenderem o que é. O tanto que é importante, vamos pegar essa analogia, tá? O tanto que é importante você conhecer seus medos, entender. E Aquiles não tinha medo de nada, porque ele se sentia protegido, ele se sentia, pô, eu sou, como diz, blindado, né? Pela divindade, eu venço todas as guerras e tal. E ele morreu por um mero fato de ter, da mãe dele ter deixado de banhar aquela parte do pé dele, aonde ela segurou para banhar ele no rio, para que ele estivesse protegido. E a maioria das pessoas morriam com flechas que atravessavam as pessoas e tudo mais. Naquela época, né, as armas eram flechas, eram espadas e tudo mais. Ele morreu numa guerra com uma flecha no calcanhar, no ponto fraco dele. Isso também identifica o seguinte: todo mundo tem o seu ponto fraco. Aprenda a tentar identificar o seu ponto fraco. Porque a gente sempre faz ao contrário, né? Quando a gente vai para conversar com alguém, então a gente fica procurando, a gente fica tentando identificar no nosso oponente, no nosso cliente, porque ali naquele momento da negociação a gente entende que o cliente nosso é um oponente, pô, ele não, eu preciso convencer ele a fechar comigo. Então você fica tentando achar o ponto fraco para você poder achar a dor dele, identificar para poder vender para ele. Ou se é um concorrente, alguma coisa, você quer realmente identificar o ponto fraco do seu concorrente para você melhorar naquele quesito e poder oferecer algo melhor para o seu cliente. Tudo tem um porquê, tudo tem uma situação para você realmente analisar. Em certos momentos, você tem que ser analítico. E você tem que entender esses percalços e essas coisas que você precisa identificar, né? Igual, para não acontecer igual Aquiles, né? Por isso que eles falam aí que quando é alguma coisa ruim, alguma coisa, você é meu calcanhar de Aquiles, você, né? Por quê? Porque foi aonde realmente Aquiles não era protegido. E a gente verifica que tantas
pessoas realmente não se atentam para várias coisas. Então, é bom a gente conhecer um pouco a história, mesmo que sejam histórias lúdicas, né? Para que a gente possa realmente analisar certos pontos em algumas histórias do passado. Todos nós aqui não sabemos se essa história é verídica ou não. É uma história contada. Nós não vivemos nessa época. Mas acreditamos na história. Por que acreditamos na história? Acreditamos nas histórias porque alguém contou essa história para a gente com relevância e alguém que a gente realmente tinha aquele apreço e acreditava em tudo que a pessoa falava. Na mãe, no pai, que é um mero treinamento. Você sempre é treinado, desde quando você nasce. Então, faz o seguinte, não deixe de treinar. Continue treinando. Se você aprende hoje aqui com a gente um pouquinho, amanhã você não pode deixar de estar aqui novamente. Terá novas coisas, novas ideias, novos transbordos, novas informações para você. Cada um traz uma informação diferente. E você está constantemente treinando, aprendendo. A gente usa no máximo, acho que nem 5% da nossa capacidade cerebral. A gente não utiliza. Olha o tanto de HD que a gente tem. E você não vai jogar arquivo para dentro desse HD? Por que você está com medo disso? De aprender? É o primeiro medo que a gente realmente tem que eliminar. Esse ele tem que eliminar. Cara, porque ele não vai te travar em nada. Você tem que aprender. E quando você aprende as coisas boas, aprende a tomar decisões, você vai começar a usar o medo para travar ali as coisas ruins. Opa, peraí, não vou lá não, porque ali não vai ser bom para mim. É igual uma coisa que eu vou falar para vocês, por exemplo. Se você é uma pessoa aventureira, gosta de ir para vários lugares e tal, e até você fala assim, não, eu não tenho medo, eu escalo, eu faço isso, eu sou um atleta, tal coisa. Pode ter certeza que vai chegar um momento que você vai ter medo. Se você chegar em alguma caverna, ninguém nunca entrou, chega lá, na entrada, num lugar bonito assim, uma floresta bonita, aí chega, de repente, você está de encontro com uma fenda gigante, que é uma caverna, e às vezes alguém pode ter até entrado ali dentro, mas você não conhece as pessoas que entrou ali. E na hora que você entra na porta dessa caverna, alguns metros você ainda enxerga. Na hora que você chegar mais para frente um pouquinho, você vai ver uma total escuridão, se não tiver a luz naquele momento. Onde não há luz, há trevas, escuridão. E mesmo você sendo a pessoa mais corajosa do mundo, você acha que você vai entrar ali como se estivesse caminhando num lugar maravilhoso? Mas não vai. Você pode ser a pessoa mais corajosa do mundo, que você vai entrar ali com o alerta ligado, com o equilíbrio ligado. O seu medo vai estar assim, ó, batendo na sua cabeça desse jeito. Será que é dentro de casa? Se fazer um barulhinho de nada, só uma pedra pequenininha cair, fazer um barulhinho, meu amigo, o coração já dispara. Por quê? Você não sabe o que é, você não está vendo. Então, o medo ele já começa a te segurar ali, assim, ó, ele tá te dando um equilíbrio. Ou, peraí, não vai mais à frente, você ainda não sabe o que é, calma aí. Então, em certos momentos, o medo é bom, ele te traz equilíbrio.
ele realmente deixa você numa situação para que você também não faça a coisa errada. Ele te equilibra. E a gente vê, pessoal, que a coragem, ela é muito boa, tá? Mas ela precisa estar acompanhada com medo. Nunca tenha só coragem. E nunca também tenha medo, só medo. Vá em frente, analise, busque seus sonhos, busque acontecer. E uma coisa que, olha só, Pedrão acaba de escrever um negócio aqui e é top demais. O medo trava. E o medo, ele trava o seu propósito. Falou tudo aqui, ó. O que você está fazendo para que você realmente não cumpra o seu propósito? E você sabe o que é propósito? Você já buscou saber o que é o propósito? O propósito é algo que você realmente deseja fazer, quer fazer e tem um objetivo e faz aquilo com propósito de alguma coisa, de ajudar alguém, de ter resultado, de ser próspero, de ter prosperidade, desfrute, desfrutar. Agora, fala assim, desfrutar é só você ir para a festa, você viajar, você aquilo. Não, desfrutar é várias coisas, gente. Você pode estar desfrutando na sua própria casa, com a sua família, curtindo seus filhos, curtindo sua esposa, levantar de manhã, falar pelo menos uma vez no dia, eu te amo, dar realmente importância à família. É muito importante. Olha só o tanto que é importante você ter uma vida familiar muito equilibrada e com propósito, tá? Quando você tem uma vida que você envolve a sua família nas suas ações e você faz pensando na família e compartilha, ela compartilha da sua dor, ela compartilha das suas vitórias, ela começa a fazer parte. Vou te dar um exemplo, né? Todo dia minha esposa acorda junto comigo. Ela dorme novamente, que ela fica em casa, dorme mais um pouquinho para poder levar os filhos na escola. Mas ela faz tanto parte do meu propósito, e se eu não falar para ela, não chegar para ela e agradecer, e falar que eu amo ela e estar presente nos momentos que ela quiser, eu estarei sendo negligente, porque ela já faz parte do meu propósito. Agora eu vou explicar como que ela faz parte. Olha só. Vou dar agora falar um pouquinho sobre mim, para vocês verem o tanto que é importante tanto a mulher quanto o homem participar do propósito um do outro. Tanto que isso é importante. Tá? Vou falar um pouco sobre mim, para vocês entenderem. Tá? Antes da gente criar um movimento, eu levantava todo dia às 6 da manhã. A gente tinha um compromisso de que eu levaria uma das filhas na escola, ela levaria outra. Tá? A gente dividia as tarefas. Olha, eu tenho duas filhas para ir para a escola. Eu levaria uma e ela leva a outra, porque uma faz faculdade, a outra estuda no colegial ainda. Então, a gente levanta e ia cada um para um lado, levar os filhos na escola. Desde quando eu casei, isso há 30 anos atrás, eu tenho 30 anos de casado, eu tomei como posse o café da manhã. Eu que faço o café na minha casa. Tá? Eu vou na padaria, compro pão e tal, e na hora que eles levantam ou estão já de pé para tomar o café, eu já preparei a mesa do café e o café já está pronto. Tá? Isso é uma atitude que eu tomei desde quando eu casei. Né? Isso é uma ação que eu queria colaborar dentro de casa, porque a tarefa mais árdua que existe numa família são o trabalho do dia a dia familiar.
o que a esposa faz em casa. A gente tem que entender isso, tá? Se você não sabe o quanto isso é pesado de fazer, o tanto isso é dolorido, faz o seguinte, manda sua esposa um dia para um spa e faça todas as atividades de casa, desde da manhã até de tarde. E você vai entender o que é isso, tá? Eu já fiz isso, né? Não mandei minha esposa para o spa, estou devendo isso, porque eu deixei ela passear, né? Agora, do spa, eu acho que eu fui meio negligente, não quis gastar dinheiro. Mas, presta atenção, depois que eu criei o movimento, né? E a gente começou nesse movimento de dia a dia, a minha esposa automaticamente, ela sumiu comigo, sem me perguntar, sem me falar nada. Agora, como que eu estou identificando que ela sumiu comigo? Tá? Ela acorda junto comigo às 5 da manhã. Hoje mesmo, o celular nem despertou. Ela falou, Milton, ó, você já tem a sua live, você não vai lá, não vai não? Já é 5 horas. Eu disse, não, o celular ainda não despertou. Ela me chamou antes do celular. Então, está no automático. Então, ela já assumiu isso como posse. E uma coisa engraçada é o seguinte, eu venho para cá e a nossa live vai até às 7 da manhã. É o horário das minhas filhas ir para a escola. Cara, ela se desdobrou. Ela leva as duas. E é longe, tá? Ela sai... Antes, a gente saía 6h20, 6h30, 6h40 para levar na escola. Ela sai 6h10, leva uma na faculdade, volta para casa, pega a outra e leva a outra na escola. E vai lá, busca o pão e deixa lá, para mim, 7h15, 7h20 chegar lá, mas ela não faz café, porque isso é uma atividade minha. Eu chego em casa, faço café, a gente vai tomar café. Então, já tem uns 40 dias que essa rotina mudou. Agora, mudou porque eu pedi para ela? Não. Isso acontece normalmente se você tem uma família conectada. Então, gente, o tanto que é importante você ter essas duas palavrinhas na sua vida, medo e coragem, porque isso vai fazendo com que você vai gerando harmonia dentro de casa, em vários assuntos, em várias coisas, na tua empresa, na sua corporação, né? E uma coisa engraçada, outro fato, vocês vão ver o Davi aqui, na lista aqui das pessoas, tá? Davi é meu genro, garotinho de 18 anos, eu tenho uma filha de 18 anos, ele tem 19. E ele já veio trabalhar comigo, né? Me ajudar nas lives e tal, e trabalha aqui comigo. Ele chega aqui junto comigo, 5h30 da manhã. E a gente vai criando uma cultura familiar, onde a gente gera compromissos. Agora, o que você precisa fazer? Esse mesmo movimento que você gera dentro da sua família, leva isso para fora, leva isso para sua corporação, para sua empresa, para o seu trabalho, aonde você estiver. E você vai gerar a mesma harmonia e o mesmo compromisso. Quando você se doa com propósito para as pessoas, você recebe isso de volta. Então, primeiro, você tem que se doar. Não tenha medo de fazer isso. Isso é uma coisa que você precisa ter medo, de se doar, de ajudar o próximo, de colaborar. Você está num ambiente de trabalho e está ali, tem um colega ali fazendo um trabalho um determinado esforço, levantando um peso ou alguma coisa, porque tem muita gente que faz isso. Por que você não pode ir lá e ajudar ele? Em vez de ficar esperando ele pedir, me ajuda aqui. Seja proativo. A proatividade, ela é importante em todas as ações que você for fazer. Não espere as pessoas pedirem nada para você. Faça. Acabei de falar sobre a minha esposa. Ela me pediu, eu pedi para ela? Não, ela foi proativa. E ela sabe que realmente está colaborando comigo em todo o processo. E você pode ter certeza do seguinte, que isso, essa proatividade, ela vem de relacionamento, de um bom relacionamento. Então, tenha bons relacionamentos. Viva conexões. Gere bons relacionamentos. Não importa que tipo de relacionamento você vai gerar, mas você tem que ter conexões. Se conecta com pessoas,
sente em boas mesas, esteja em bons ambientes, esteja com boas pessoas, e isso vai te trazer muito conhecimento. A gente, para o nosso evento que vai acontecer de 24 a 25 de outubro, né, a gente começamos esse movimento e, por incrível que pareça, com menos de 60 dias, aí, 40, nós estamos no 47º dia, né? E já vai ter aí um grande evento, e está nos surpreendendo, né? A cada dia acontece uma coisa nova. Mas isso está acontecendo por quê? Por questão de uma conexão grande que gerou tudo isso, esse grupo maravilhoso. Então, se sinta parte desse grupo, sinta parte desse movimento, dessas ações, e aprenda aqui com a gente, e também traga alguma coisa para ensinar. Isso é muito importante. Volto àquela frase, eu acho que eu tomei essa frase como posso, vou escrever ela na cabeceira da minha cama, assim, ó. Eu não sei se a minha esposa vai deixar, porque talvez, mas eu posso tentar. Ninguém é tão pequeno que não tenha nada para ensinar, e ninguém é tão grande que não tenha nada para aprender. Você pode ter certeza que pode vir gigantes aqui com a gente, que vai aprender com a gente. Eu te falo que eu estou participando de algumas reuniões, né? E com grandes players, com pessoas grandes, e eles estão aprendendo com a gente. Ó, estão escrevendo aqui, que está no Instagram. Ah, tá, é o Davi dando aqui o spoiler dele, falando que o G365 está lá no Instagram. Então, vai lá, gente, siga a gente lá. Siga a gente, não, siga o nosso movimento, né? O nosso movimento. Olha que palavra legal, bacana, né? Nosso. Isso quer dizer que é de todos. Esse ambiente aqui é um ambiente criado para realmente que todos participem. Então, pessoal, o que eu queria transbordar hoje é isso sobre medo e coragem. Se eu for continuar falando aqui de medo e coragem, nós vamos ficar o dia todo. Mas vou deixar aqui o código do dia. Analise seus medos e identifique sua coragem. Mas nunca deixe seu medo para trás. Leve ele com você, porque ele será o equilíbrio da sua coragem. Está na tua frase? Se eu tiver que falar de novo, eu não vou dar conta. Eu queria abrir agora a oportunidade para todos contar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho do que ele entende sobre medo e coragem, falar dele, né? O que ele está fazendo para que ele possa vencer os medos, ter coragem, e aonde ele realmente identificou que são os maiores medos dele. Mas nunca deixe o seu medo para trás, tá? Leve ele com você. Porque, por menor que ele seja, ele vai ser o equilíbrio da sua coragem. Tá bom? Quem quiser... Nós pode fazer o seguinte, gente, hoje. A gente nunca fez isso, sempre deixou todo mundo abrir o microfone de uma vez. Levanta a mãozinha aí na sequência, quem quer falar, porque aí a gente dá a oportunidade na sequência para um não falar em cima do outro e tal, e virar uma desordem. Nós somos gestores, então vamos fazer gestão. Quem for falar, levanta a mãozinha. Ó, a André já começou. Lá, o Pedro está rindo. O Pedro não gosta de levantar a mão, não. Mas se ele for falar, ele vai ter que levantar a mão. Então, pode ir lá. Abre o microfone, André. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito legal, hein, Newton? Muito bacana esse assunto. E você sabe que, puxando um pouquinho para o evento, né? A gente aí, em menos de 2 meses, já conseguindo realizar um evento. Você sabe o medo que a gente está passando com isso, né? É um medo gigantesco. Mas a gente tem a coragem, né, de meter a cara e fazer, né? Simplesmente vamos para frente, né? E também colaborando um pouquinho com o assunto, uma parte, né, uma forma da gente conseguir enfrentar os nossos medos é não sofrer com antecipação. Às vezes a gente tem medo de fazer algo
imaginando que ele vai dar errado, né? Quer dizer, você está vivendo o futuro, né? Mas você não está lá ainda, então vamos viver o presente, né? Enfrentando dia a dia, que é muito mais fácil, é muito mais simples, né? E assim a gente vai superando aquele medo que parecia gigantesco, né? Aquele problema, aquela situação, e a gente desmancha ele, a gente desmonta, e aí vai superando aos pouquinhos, né? É isso aí. Grande Top demais. abraço, Newton. Ó, 5 estrelas hoje, Obrigado. tá? Muito bom. Vamos lá, Lê. Ó o microfone. Tá sem microfone. Olá, vamos lá. Grande Newton, sei, meu amigo, gratidão aí pelo conteúdo, medo e coragem. Cara, é muito legal associar essa associação. Eu costumo falar que o medo, ele é ele é o alimento que vai transformar, né, que vai gerar a coragem. Por que eu falo isso? E tá muito associado a isso que você falou, né? De não ignorar a importância do medo. E quando você está na sua vida, cada um enfrentando seu medo, ele começa primeiro. Né? Imagina que você está perdido, sem propósito, sem desafio. Às, às vezes, até na contra-intuição, o medo é aquele elemento que vai aparecer na sua vida para te ajudar a encontrar uma direção. Sim. E olha só, eu estou falando de direção, né? Nem de sentido. Agora, esse medo, ele pode aparecer de um tamanho que te paralisa. Mas acho que ontem mesmo, na live, eu cheguei a citar um exemplo. Lembra todo mundo para trás dos medos que você já teve e superou. Lembra o tamanho que ele era antes de você superar e o tamanho que ele está hoje. Lembra o quanto ele era complexo, o quanto ele te paralisava. E olha para hoje como é que ele está. E ele não deixa de Então, existir, né? a forma que você lida com ele muda. E ele se tornou... E quando você enfrenta, né? Eu, com as minhas filhas, eu costumo treinar elas para lidar com a vida dessa forma, né? Elas têm o poder de controlar o tamanho e fazer o que quiser. Às vezes eu falo para elas que elas podem colocar ele de uma forma que elas possam encolher no tamanho que elas pisem em cima, que elas possam quebrar, mas nós usar a mente para lidar com ele. E aí, ah, e quando eu falo para elas, olha, pensa que isso aí vai ser uma nutrição. Você vai mastigar e você vai engolir esse medo. E a energia que vai para dentro do seu corpo é o que vai te dar coragem para enfrentar toda a situação que antes te paralisava. Então, imagina se você vive uma vida sem medo nenhum, você fica sem norte. E ele acaba te ajudando na direção, na caminhada, no propósito. Então, e eu quero dar as boas-vindas aqui para a Karine, né? Karine, seja bem-vinda aí no nosso time. A Karine é uma guerreira aí que está nesse momento. Eu tenho certeza que em breve ela vai estar aqui compartilhando com a gente, né? A Lídia, minha afilhada, olha que legal ela está aí. Tá sem câmera aí, mas eu imagino que seja ela. E a todos os demais. Rubens, estou aguardando se você quer agendar aí sua live. 5 estrelas para você, amigão. Vamos seguir em frente. Um grande abraço. Ótima sexta a todos. Iraci perdeu minha live ontem, Iraci. Vai fazer o método de Pedro. É. Ah, é Pedrão, Pedrão, Pedrão. Baixa a mão aí. E aí, Pedro? Conseguiu levantar a mão, Pedro? Consegui. Depois que eu passei todos esse ligado, comigo ligando da gente aqui. Cara, esse negócio de medo e da coragem, e, né, vocês estão falando, esse parte todo, e depois daquela conversa ontem, né, que eu falei que você tem e-mail lá do controle lá e tudo mais, eu não sei se aquilo lá seria algum tipo, provavelmente vai ter um tipo de medo aquilo lá. E, nesse sentido, depois que, né, a Alexandre explicou aquilo daquela forma,
a explicação é no sentido, né? Que na verdade, não é a pessoa, é a gente mesmo ali que tem a insegurança e às vezes tem o medo. E depois daquele negócio, me deu uma paz, sabe? Quando eu sabia isso. E aí, de tarde, fui lá, encontrei com o cliente, porque tinha, né, tinha que resolver mais umas coisas e eu estava em paz. Então, era... Isso são coisas, Não, a gente vê aí, Pedro, o seguinte, na sua emoção, o tanto que são pequenas coisas que realmente ajudam a gente a destravar, né? A identificar os medos da gente, identificar essas coisas e, cara, 5 estrelas para você também, tá? E ver você com essa emoção aí, e o que a gente transborda de um dia para o outro, numa conversa, na outra, a gente vai identificando e vai vendo o tanto que a gente está transformando vidas e ajudando um ao outro, né? Que é essa colaboração. Migão, hoje é o contrário para você, ó. A minha 5 estrelas é sua. Tá? Você sabe que você está no meu coração aqui, ó. É um cara especial. Mas é isso aí. É vencendo esses medos, Pedro. E aí identifica o seguinte, que você está vencendo ele. Entendeu? Você está vencendo ele. Porque você está se emocionando, você identificou, então ele já te ajudou, e você já está começando a identificar. E olha o tanto que as coisas que a gente vem falando no grupo, elas vão se conectando, né? E ela vai gerando, um dia após o outro dia, um sentimento de gratidão, de transformação, de vitória e de propósito. Tamo junto. Valeu. Fala, José. Tá sem áudio. Tá sem áudio, José. Aí. Tá travando. Alguém quer falar no lugar dele até ele conseguir ali? A Karine tá querendo falar. Fala, Karine. Abre o seu áudio aí. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Deu Karine. certo, José? Ele tá travando, pode falar. Aí depois ele organiza. Gratidão pelo convite, Ale. Olha, eu já entrei aqui na live e já gostei. Quando o Nilson diz assim, ó, eu fui lá e fui servir minha mulher fazer o café. Opa, tô no grupo certo. Tô no grupo certo, preciso compartilhar para mais pessoas. O poder de servir, né? E aí depois eu fui entender o contexto do medo e da coragem. E esse servir, a gente dizer que até no servir a gente vai errar. Não diz que a gente vai errar no servir. E que o errar, ele nos gera esse aprendizado. Assim, às vezes por medo de errar, a gente não serve. Ai, mas se eu não for, o que vão dizer? Ai, o que as pessoas vão pensar? E se eu não falar direito, se eu falar uma palavra errada, aí você não serve. Aí a gente não faz, né, o nosso maior chamado que Deus nos fez aqui é servir. Porque quando ele diz amar o próximo, como é que eu posso amar o próximo? Servindo. Servindo no ouvir, no compartilhar, no ajudar. Então, que esses medos que muitas vezes têm nos travado de cumprir o nosso propósito, que a gente faça o que o Senhor diz a tantos na Bíblia, né, Josué? Seja forte e corajoso. Em frente. Vá. Se a gente for olhar em vários livros, o Senhor vai dizer, seja forte e corajoso. Você acredita, você crê que eu estou contigo? E que tudo você pode, se assim nós crermos. A palavra dele, o Senhor não é mentiroso. Ele diz, tudo você pode. Como que eu posso? Se você crê.
Então, que a gente possa ser, que a gente possa acreditar, de fato, naquele que nos chamou, porque ele não é mentiroso. Tá com medo? Vamos com medo mesmo. Vamos com medo. Vamos com medo. Vamos servir, né? Vamos ter propósito. Ontem eu falando com a Ale, eu disse, Ale, eu escrevi meu primeiro livro, está indo para o forno agora, a impressão. E por muitos anos eu fiquei paralisada, pensando, porque eu ouvia, sabe, os ruídos, Nilton, que vem de fora, que as pessoas dizem assim, mas você não fala direito. Você não escreve as pontuações. Mas você é da matemática, você é das exatas. Quem das exatas não gosta de leitura? Eu ficava, gente, o que a gente tem permitido? Quais são os ruídos que nós temos permitidos? Que nos paralisam, que nos geram medos ao ponto de paralisar. Como você falou, e o Ale falou, o medo ele é necessário, sim. Ele nos resguarda da nossa vida, né? Em alguns momentos é uma forma de guardar a nossa vida. Ele só não pode nos paralisar. Ele é o equilíbrio, né? Se a gente falar, as pessoas falam assim, mas medo é negativo. Negativo não, ele é o equilíbrio. Você tem que vencer ele todo dia. Agora, vença ele, mas nunca deixe ele para trás. Leve ele contigo. Você tem que levar ele com você para ele ser o equilíbrio da sua coragem, né? Sim. E quando a gente assume essa coragem do arriscar-se, do tentar, do testar, do dizer, por que não eu? Você vive coisas extraordinárias. Você sente meses extraordinários. E eu dizendo ontem para o Olha, eu disse, Ale, o meu mundo está virando 365 mesmo, assim, 365 em um dia tem acontecido na minha vida, coisas que eu ficava, gente, em outras circunstâncias passaria meses, anos. Eu estou me sentindo Neemias, que em tempo recorde, 52 dias, as muralhas foram reerguidas. É assim que eu tenho vivido. Dias extraordinários, porque sim, eu decidi enfrentar os medos. E gratidão por estar aqui. José, meu querido, que bom ver você. Prazer em revê-lo. Gratidão pela oportunidade. O prazer é todo nosso. Eu não entendi a 5 estrelas, mais 5, 10, quantas estrelas? Obrigado pela presença, pai. Seja muito bem-vindo. Fala, José. Meu computador travou aqui, mas a gente corre aqui, a gente corre e não deixa faltar assim, não. A Karine te socorreu, pode ficar tranquilo. Me socorreu, obrigado. É um momento de servir, você viu que ela entrou para servir você. Isso. Obrigado, Karine, seja um prazer estar aqui conosco. E só somar, né? Só somar aqui com a gente. Nós temos muito que aprender com ela, que essa menina aí é a menina de ouro. Bom dia a todos, né? Que Deus possa abençoar o dia de vocês, como vem abençoando o nosso. Bom dia, José. Vocês falaram, todos aí foram aquelas palavras de encaixe, né? Uma foi encaixando com a outra. A gente tem que viver os medos da gente e não deixar as pessoas, muitas das vezes, dominar a gente, falar que a gente não dá conta, que a gente não consegue. E a gente não é transparecer ou transferir o medo da gente para outra pessoa. Ele é seu. Você que tem que dominar ele, você não tem que deixar ninguém dominar ele. E a gente, desde quando a gente nasceu, a gente sempre foram colocados na cabeça da gente que a gente tem medo, né? A gente vai começar a dar os primeiros passos, o pai fica ali, não, cuidado para não cair e tal. Pô, deixa cair. Precisa cair para aprender. E a gente temos que, todos os dias, estar superando essa barreira aí, quebrando esse obstáculo do medo. E uma coisa, assim, te cortando um minutinho, rapidinho, só para complementar. Tranquilo. Você falou de criança aí, não existe ser mais corajoso, né? Não existe. Não existe. O pai ali, comedindo ali, ensinando o medo para que ele realmente possa ter o equilíbrio. Olha só que legal. Eu não sei qual foi a fala de alguém aqui, que eu achei muito interessante estar aqui gravado aqui na mente, e agora você acabou de complementar, a gente não nasce com medo. Foram colocados medos, até mesmo na fala, né? A pessoa às vezes está começando a falar, cala a boca, menino, fala isso não. E aí a gente vai travando. Aí é onde a gente começa a quebrar obstáculos, tá destruindo isso aí tudo. E você falou uma coisa muito interessante, viva com medo, mas viva consciente que ele não te pertence, que você está sempre quebrando barreira com ele. Então, isso
quem não está aqui com a gente aqui, ainda não sabe a energia que a gente está aqui, está trazendo, a felicidade que um traz para cada um. Às vezes, muitas das vezes, eu aprendi essa semana mesmo, foram palavras assim dos nossos companheiros assim que eu fui pensando, mas eu tinha medo disso aqui, cara, né? Foram palavras aqui do Pedro esses dias para trás, do Alessandro, e aquele dia a gente comentando aqui, quem não teve a oportunidade de ver ainda, vai lá no YouTube, ver, dá uma olhadinha. Eu lembro, foi o Rafael falou de família. Cara, é onde a gente às vezes tem medo de levar a nossa família a algum lugar, tem medo de fazer alguma coisa. Então, cara, é viver. Deus colocou a gente no mundo aqui para a gente ser fortes e guerreiros. E não ter medo. Mas minha fraqueza é o calcanhar aqui, o meu calcanhar. Calcanhar de Aquiles, né? É o meu calcanhar de Aquiles. Vocês entenderam, conheciam a história de Aquiles, realmente? Eu já tinha, depois que você falou, eu já fui começando a me lembrar. Então, já que você, só finalizando aqui, já que seu ponto fraco é o calcanhar, blinda ele e vai para cima. Vai para frente, né? Vai para cima. É uma coisa fantástica, né? Fala, Rafael. Dona Neuza. Olha lá, Dona Neuza tá aqui. Grande Newton. Bom, beleza? Bom dia, tudo bom, pessoal? Tudo bem. Queria agradecer a todo mundo aí pela presença. Karine de Ceará está na live. Muito bom, um abração. É isso aí, Nilton. A forma que a gente encara esses medos conta muito, né? Como a gente vai lidar com ele. A gente tenta, o Alessandro falou aí dos nossos filhos, a gente tenta, né, a todo momento tentar tirar esses medos dele para não ter esses bloqueios. Né? A gente vê que muita coisa vem da infância, né? Da nossa infância. Então, esses medos começam a ser gerados ali. Então, a partir do momento que a gente consegue tá libertando eles desse medo desde criança, né, facilita muito. Mas abração aí para todo mundo, tamo junto. Bom dia aí para todos. Quem é o próximo? Osmar? Osmar está tentando levantar a mãozinha, está levantando a mão dele. Fala, Osmar. Bom, gente, falando sobre o medo, eu estou hoje aqui no salão da minha excelentíssima, né? Sempre estou aqui de manhã, acompanhando o nosso grupo maravilhoso, que estamos aprendendo, tirando os nossos medos, né? E foi graças à superação dos medos que hoje nós temos esse consultório. Por quê? A Sally, há uns 5 anos atrás, ela fez por sair ela era minha secretária na área da minha empresa de telecomunicações e queria achar um outro meio porque não aguentava trabalhar com clientes, mas clientes na área de telecom. E foi feito lá, foi para o Senac fazer um curso de podologia, se achou nesse meio. E hoje, pela graça de Deus, superando esses medos que ela tinha de cliente, hoje ela tem uma carta de cliente, uma agenda meia apertada de tantos clientes que ela está atendendo na área dela, superando os seus medos, e hoje está aqui, transformando a saúde dos pés de vários clientes através da superação do medo. Então, assim, a gente tem que superar mesmo, a gente tem que andar. Ele tem que caminhar junto, mas para fazer a gente ser mais forte, para um tempo de crescimento, né? É isso aí. Então é isso, eu estava contribuindo, vendo essa tua palavra aqui, e até vim aqui para mim mostrar para vocês que superando o medo a gente conquista muito mais. Verdade. Parabéns. Oi, Dona Neuza. A senhora quer falar um pouquinho? Ela não está ouvindo. Mais alguém? Ela tá ouvindo pelo YouTube, aí atrasa um pouquinho, ela já vai ouvir, ó. Mas aí ela não vai conseguir Oi, falar. tudo bem? Tudo Tô bem bem. com vocês? Eu tô bem. Falando do medo, todos nós
Deixa eu abaixar aqui, peraí. Uhum. Todos nós, pronto, abaixei. Todos nós temos medo de alguma coisa. É aquilo que é o receio, né, do enfrentamento. É como um quarto escuro que você nunca frequentou. Na hora que você entra pela primeira vez, você tem medo, você não sabe onde você está pisando, porque ele está escuro. Na hora que você acende a luz, aí você enxerga o caminho. E isso é o medo. Mas foi muito bom, parabéns, hein? Tamo junto. Tamo junto. Que bom. A Iraci está lá vencendo os medos dela. Desbravando São Paulo. Parabéns, hein? É isso aí. É isso aí. Então, e aí, mais alguém quer falar alguma coisa?